Salve, gurizada! Professor Pereto de Literatura aqui, trazendo para você uma pequena revisão sobre linguagens no Enem que acontece esse final de semana. Tá vendo que eu estou sentado no chão, no segundo andar de uma casa comum? Pois é, o Enem é um ensaio para a vida. Então, o foco dele vai ser a contemporaneidade. E eu tenho, nessa época literária, o modernismo. Modernismo que você tem que saber que é dividido em 3 partes, e eu já vou te falar sobre ele. Mas a principal parte que o Enem vai abordar vai ser a fala popular, os regionalismos, o cotidiano, as intertextualidades entre textos antigos e textos atuais. Então você tem que estar atento às tirinhas, charges, cartoons, notícias de jornal e entender o mínimo de figuras de linguagem, como metáforas, hipérboles, eufemismos, antíteses e paradoxos, inclusive a diferença entre esses dois. Pausa rapidona aqui para te explicar. Diferença entre figuras de linguagem. Comparação tem elemento comparativo. Você é como uma luz para mim. Metáfora. Você é minha luz. Uma tem elemento comparativo, a outra faz uma afirmação direta. Hipérbole e eufemismo. Hipérbole é a senhora sua mãe, eufemismo é o seu pai. Hipérbole, já te falei 40 mil vezes, tu tá careca de saber, eu sou o homem mais infeliz do mundo. Aquela história, beleza? Agora, eufemismo é suavizar uma situação desagradável. Quando você diz, o aluno foi convidado a se retirar da escola. Na verdade, ele foi expulso. Vivia de caridade pública. Na verdade, ele vivia de esmola. Ele partiu para uma outra dimensão, para não dizer ele morreu. Então eu suavizei, ok? Não confunde hipérbole com hipérbato. Hiper quer dizer muito, então hipérbole é muito exagero. Hipérbato, uma grande inversão a ser vem. Viu como é que eu falei? Mudei a ordem, tradicional, sujeito, predicado, isso é inversão, hipérbato. Antítese e paradoxos. Qual é a diferença? Antítese A convive com B. Eu preferia estar agora na praia, mas estou assistindo um vídeo de literatura chata. É uma antítese, literatura e praia. Já o paradoxo é quando uma ideia exclui a outra. Gosto muito daquele exemplo dos engenheiros do Havaí, em que ele diz para a filha que pai e filha são paralelas que se cruzam em Belém do Pará, longe, longe, longe aqui do lado. Paralela não se cruza. Se cruzou, não é mais paralela. Se é paralela, não cruza. Se é em Belém do Pará, que fica longe, longe, longe aqui do lado, não dá. Porque ou é longe ou é aqui do lado. Se é aqui do lado, não é longe, se é longe, é aqui do lado. Beleza? Vamos organizar essa bagunça então. Tá vendo essa linha do tempo aqui? Ela tem épocas vermelhas em que domina a emoção, azuis em que domina a razão, e elas se intercalam sempre, negando a anterior e buscando inspiração na outra. Por exemplo, aqui em azul, você vai ver o quê? O antigo clássico, o clássico, o novo clássico e o parnasiano. Só que parnasiano e novo clássico, que também se chama Árcade, se inspiram lá na antiguidade clássica, onde existiam regiões chamadas Arcádia e Parnaso. Então a racionalidade vai dominar essas épocas. Já a emoção, que começa no trovadorismo humanismo, passa para o barroco, romantismo e chega ao simbolismo, sempre vai ter a dúvida teo versus antropo. Lembra o que é isso? Teocentrismo, visão de mundo centrada em Deus. Antropocentrismo, visão de mundo centrada no homem. Lembrando que essa ideia de teo, antropo ou emoção e razão, ela vai ser sempre uma predominância, não uma exclusividade. Você vai ter ambos valores, você vai ter ambos sentimentos na mesma época. Os gêneros literários você tem que dominar. E a divisão aristotélica, criada por Aristóteles antes de Cristo, divide em 3 momentos. Primeiro, que todo poema feito ao som da lira era chamado lírico. Então o gênero lírico vai ter a sátira, vai ter a elegia, vai ter o epitalâmio, vai ter a ode, mas quem fala contigo num poema não é o poeta, é a voz dele, é o sentimento, é o eu lírico. Também tem alguns poemas que eram para fazer narrativas heróicas. Então, se é um fato heróico e é uma narrativa, quem fala contigo não é o eu lírico, mas é um narrador. Exemplos: antes de Cristo, Ilíada e Odisseia atribuídas a Homero. Depois de Cristo, Os Lusíadas de Camões, Ijuca Pirama de Gonçalves Dias lá no romantismo, Caramuru, Vila Rica, Ouraguai, essas 3 no arcadismo. E aí vem o gênero dramático, que são as peças de teatro. Não é mais um narrador, não é mais um eu lírico que fala contigo, é um personagem. Lembra das máscaras, uma sorrindo, uma chorando? Isso remete a Aristóteles, a tragédia e a comédia. Na primeira, todo mundo morre no final. Na outra, que é a comédia, casa no final. Numa, mostra o ser humano maior do que ele é. Na outra, menor do que ele é. Caricato. A tragédia, você lembra bem, Romeu e Julieta, Hamlet, tantas outras, do nosso grande Shakespeare, do Renascimento, do classicismo em inglês. Mas tem classicismo também em Portugal, com Camões, os seus sonetos, os seus heróicos Lusíadas, que eu já falei, e também na Itália, com as 4 tartarugas ninjas, né? Que você sabe, Donatello, Rafael, Leonardo e
Completou? Não, não é o mestre Splitter, não. Se liga, boca aberta. E mais, vamos para a Idade Média. Aí a gente tem o quê? Mais 2 tipos de peça de teatro. Farsas e autos. Farsas são peças curtas que fazem críticas sociais, lembrando páginas aí, usuários da internet, da rede social, como grupos Porta dos Fundos, Embrulha pra Viagem, que fazem esses vídeos curtos e de uma forte temática social, usando ironia, usando sarcasmo. Aí eu vou pros autos. Se lá na Idade Média eu tinha Auto da Lusitânia e tantos outros de Gil Vicente, com o passar dos tempos, eu tive, por exemplo, Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Se liga, isso é uma peça de teatro, você tem que imaginar o cenário. Então não fica com a ideia do filme na tua cabeça, porque nessa você vê o cenário, tá? E mais adiante, lá no terceiro momento modernista, que vai ser o mais cobrado do Enem, eu vou ter Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que está trazendo o que para você? A morte primeiro da vida, e uma vida severa. Sabia que isso também foi uma peça de teatro? Pois é. E sabia que essa peça de teatro foi musicada? Musicada por quem? Chico Buarque. Viu o senhorzinho passando aí no fundo? Pois é, esse é o cotidiano. São essas pessoas que vão ser cobradas no Enem. Pessoal, olha isso aqui. Tá vendo? Favela no topo. Então eu tenho aqui diálogo com o naturalismo, com as pessoas abaixo da condição urbana. Eu tenho o Cortiço, por exemplo. Eu tenho as obras que falam dos negros, mas eu tenho aqui algo que o Enem gosta muito. Intertextualidade, releituras. Não tá lembrando aqui? Rock, o lutador? Pois é, agora nós vamos girar para o outro lado. E saindo dessa ideia de intertextualidade, olha o símbolo do Instituto Caldeira. Ele dialoga com a poesia concreta do pós-modernismo brasileiro, só que começou com as vanguardas europeias. Aí chega aqui, aí se eu te mostrei o logo do Instituto Caldeira, ele é concretista, que voltando nas vanguardas europeias é o cubismo. Esse barulho que você está ouvindo em volta é o barulho do futurismo, das máquinas, das engrenagens, dos cliques, dos pedais acelerando. Eu tenho também o dadaísmo. O que significa o dadaísmo? Nada, porque eles eram contra qualquer lógica. Eles pegaram e botaram um mictório no meio de uma exposição e disseram, isto aqui é uma fonte. E deu, é uma fonte. Eu tenho também o expressionismo, saca só. Tá vendo aquele exagero de cor laranja ali? Aquelas cores fortes, bem marcadas? Isso é o expressionismo. Tá vendo essa imagem aí? Tudo bem que é uma imagem em movimento, mas imagina que eu sonhei com isso. Achei que estava normal. Isso é o surrealismo. São os relógios derretidos de Salvador Dalí. Pegou a visão? Falando em visão. Enem gosta muito de misturar diferentes leituras de diferentes povos. A camisa que eu estou usando foi feita por um senegalês. Então eu tenho aqui a matriz africana. Só que onde é que eu estou pisando? Os ditos tapetes de origem persa. Então, se liga, diferentes culturas, diferentes povos, diferentes crenças. O que o Enem vai cobrar é que você quebre as barreiras e seja um cidadão dentro dos direitos humanos. Algo muito difícil em época de polarização política, que é lado A, lado B, bolacha ou biscoito. Então é o seguinte, de 1922, Semana de Arte Moderna, até 1930, foram 8 anos de orgia cultural, de ruptura com o passado, principalmente de crítica ao formalismo do parnasiano. Após isso, nós temos de 30 a 45 a Era Vargas, um momento de consolidação, de construção, que fecha com a Segunda Guerra Mundial, vem os regionalismos, vem a poesia e vem a prosa, cada uma olhando para um aspecto do Brasil. O principal desses 3 momentos, para efeito de Enem, é o terceiro momento, pós-Segunda Guerra Mundial, 1945 até meados de 1970, auge da ditadura militar no Brasil. Então, ele fica mais introspectivo, mais sofisticado, sem perder o caráter social. A terceira geração é experimentação. Ela pode fazer o que ela quiser. Então ela pode voltar aos poemas piada, livre, lá da primeira geração, pegar, como eu já te disse, o cubismo, transformar em concretismo, mas existe também uma característica fundamental aqui, o rigor estético. Existe muita formalidade do texto. Um nome aqui se destaca, neoparnasianismo. Lembre-se, o parnasianismo foi uma época racional que existiu no Brasil a partir de 1882, junto com o realismo naturalismo, que era prosa, eles eram poesia. O valor à arte, arte pela arte, fazer soneto porque se sabe fazer soneto, o vocabulário culto, a rima rara. Sempre que você pegar um soneto, você precisa identificar ele imediatamente numa prova. Como que faz isso? Ele é composto de 14 versos dividido em 4 estrofes. Quer que fique mais fácil? Conta cada estrofe. 4, 4, 3, 3. Nessa ordem e quantidade. 2 quartetos, 2 tercetos.
Os quartetos semeiam uma mensagem. Até o final desse 8º verso, você tem que entender o poema. Os 2 tercetos colhem essa mensagem, aprofundam essa informação. E o último verso do poema, o 14º verso, ele é chamado chave de ouro, porque ele resume tudo o que precisa ser dito no poema. Lembre-se, a métrica é fundamental aqui. Cada verso é decassílabo, tem 10 sílabas, podendo às vezes ter 12, mas isso o Enem não costuma cobrar. E existe, além dessa estrofação e desta métrica que eu te citei, também esquemas de rima. O poema é rimado. Isso se chama rigor formal, isso se chama forma fixa. Quem estava na 2ª geração do modernismo, mas perdura até a 3ª, é uma tal de Cecília Meirelles, que gostava de escrever sonetos, assim como Vinícius de Moraes. Sobre Cecília, é importante lembrar, ela é atemporal. E, embora seja modernista, ela tem característica de várias épocas literárias, mas uma que ela se destaca é o simbolismo, porque você enxerga os poemas dela, você ouve a musicalidade das palavras. Sabe quem é que gostava de fazer isso no 2º momento e que perdurou também até esse 3º? Um poeta gaúcho chamado Mário Quintana, que era o poeta do ausente, o poeta da inocência, o poeta de poeminhas que poderiam parecer como tweets. Sim, tweets. Mas não esquece que eu tô na 3ª geração do modernismo, pós-45, e a crítica social aqui vai ser pesada. Quando eu te falei em poesia marginal, não é porque eles eram bandidos, tá? É porque eles viviam à margem das convenções poéticas. Eles gostavam de criticar, colavam cartazes nos postes com suas poesias, por exemplo. Os principais nomes da nossa poesia marginal são Paulo Leminski e Chacal. Vale a pena dar uma olhada em qualquer poema deles, que você já aprende um pouquinho. Dica final, esse vídeo é para rememorar, é para refrescar, é para deixar algumas dicas. Então ele é leve, ele é feito em diferentes cenários, mas eu quero ficar à tua disposição. Tem minha arroba no Instagram, você vai me chamar, vai me mandar mensagem e eu vou te ajudar, tá? Havendo dúvidas, chama que eu tô aqui para te ajudar a se dar bem no Enem. Grande abraço.